Boa noite, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, a recém cheguei da igreja de um culto abençoado, de um culto onde a palavra de Deus falou muito ao meu coração através da vida do pastor. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Queridos, teve um trecho da ministração que me chamou a minha atenção. E ali eu comecei a refletir, trazendo para os dias de hoje. Sabe por quê? Esse trecho da ministração tem muito a ver com o que nós estamos vivendo sobre a nossa nação, sobre o Brasil nos dias de hoje. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: o pecado, ele tem poder? O pecado, ele é poderoso, queridos? E aí, o que você acha em relação a isso? Deixe nos comentários a sua opinião se o pecado tem poder sobre a vida do homem, se o pecado tem poder sobre a vida de uma nação, sim ou não. Amém? Pois bem, queridos, vamos lá. O pecado, ele tem poder sobre a vida do homem. O pecado, ele tem poder sobre a vida de uma nação. Como assim, Malaguês, o pecado tem poder? O poder do pecado, queridos, sobre a vida do homem ou sobre a vida de uma nação se chama escravidão. É quando o homem, quando aquela nação, ela fica escrava do pecado. Ela não consegue viver sem aquela situação, sem aquele vício, sem aquela droga, sem aquela prostituição. Ela não consegue viver longe daquilo. Você já percebeu quando uma pessoa ela bebe muito, né? Muita pinga, muita cerveja, né? Ela fica ali alcoólica, ela se torna dependente do alcoolismo. Queridos, eu lembro de uma vez que aqui em casa, quando meu pai foi encher uma laje, há muitos anos atrás, ele chamou algumas pessoas para ajudar a encher a laje. E eu lembro que chegou um ajudante de pedreiro. Olha a situação do homem. Ele chegou assim, era 7 horas da manhã, e ele chegou, ele já estava assim, ó, tremendo. E ele falou para o meu pai: eu preciso tomar um remedinho para passar essa tremedeira. Me dá R$2 que eu vou ali no bar e vou tomar o meu remedinho. Queridos, o rapaz foi lá, meu pai me deu o dinheiro na minha mão, eu fui com o rapaz até lá ao bar, e ele mandou encher um copo, aqueles copos americanos de café, ele encheu de pinga e tomou, né, deu aquele talagaço naquela pinga. Queridos, e a tremedeira parou, porque o corpo dele já estava dependente do álcool. E muitas pessoas são assim, já estão dependentes do pecado, de prostituição, de mentira, de corrupção e tantos outros. E sobre a nossa nação também, queridos. O Brasil já está independente do pecado a qual o homem tem cometido e trazido consequências sobre a nossa nação. Queridos, todo pecado que o homem comete, todo pecado que o povo comete, ele traz consequências sobre a nação, sobre o lugar onde ele mora. Por isso que nós estamos vivendo essas consequências horríveis sobre o nosso Brasil. Mas, meu amado, olha o que está escrito na palavra de Deus em Romanos 6:23, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Romanos: vocês estão escravos, vocês estão dependentes das situações, porque o pecado já instalou sobre vocês um poder da escravidão. Mas nós estamos vivendo o tempo da graça. E Deus quer derramar a graça dele, o favor imerecido sobre a sua vida, Brasil. Sobre a sua vida, igreja de Roma. Mas para vocês viverem a liberdade, porque aquele, queridos, que é preso no pecado, aquele que, né, está preso ali, ele não tem uma vida em liberdade. Ele não tem. Mas sem essa atitude, a qual eu vou revelar para você agora, o Brasil, ele não vai viver um avivamento. Se você não tiver essa atitude com o teu irmão,
Se você não tiver essa atitude com você mesmo perante Deus, queridos, você não vai viver o avivamento a qual você clama, que é promessa sobre a nossa nação. Sabe que atitude é essa, queridos? É o perdão. Você precisa se perdoar. Você precisa liberar o perdão sobre a vida do próximo. Você precisa receber o perdão de Deus sobre a sua vida. Porque é esse o poder que anula todo o poder do pecado sobre a sua vida, sobre a sua nação. O perdão. Porque o perdão é liberdade, o perdão é vida. Queridos, olha o que o texto ainda continua falando na parte B do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós queremos ir morar no céu. Mas muitos de nós não queremos pagar um preço e nem renunciar os nossos pecados e as nossas vontades. Queridos, se eu quero viver uma vida eterna com Deus, eu tenho que renunciar e me arrepender dos meus pecados a qual eu tenho cometido. Clamar o sangue de Jesus. Quando Cristo vem e me purifica a minha vida, e eu sou transformado de dentro para fora, eu consigo levar essa transformação à sociedade a qual eu vivo. Eu consigo levar a transformação sobre o Brasil. Como diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que clama se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Queridos, é momento de nós nos arrependermos, de pedir perdão para Deus sobre o Brasil. E esse poder que Satanás por muitos anos colocou sobre a nossa nação, do pecado, vai cair por terra no nome de Jesus. E nós veremos que Deus vai transformar a nossa nação, vai transformar a sua vida no momento que você liberar perdão sobre você mesmo, quando você liberar perdão sobre o seu próximo e quando você liberar perdão sobre a nossa nação. Quantas vezes você não falou, Brasil, que país é esse? Brasil, um país horrível. Brasil, um país que não tem nada. Brasil, não tem jeito. Queridos, as nossas palavras, ela tem poder. As nossas palavras, ela tem poder. E nessa noite, você vai se arrepender, eu vou me arrepender. E nós vamos liberar perdão sobre as nossas vidas, nós vamos liberar perdão sobre a vida do próximo. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, liberar perdão sobre a vida de alguém, queridos. Ainda mais se é uma pessoa que nos machuca. Não é fácil. Mas nós temos que ter essa atitude, porque sem essa atitude, se você não perdoar a vida do próximo, não haverá avivamento sobre o Brasil e a gente também não vai ser arrebatado aos céus. Nós não vamos ter a vida eterna a qual Cristo nos prometeu. Só há uma condição de você viver essa vida eterna, perdoando a si mesmo, recebendo o perdão de Deus sobre a sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você libera perdão sobre a vida do próximo, independente do que ele tenha feito, independente de quem tenha errado, e quando você libera perdão pelas palavras que você falou sobre a sua nação. Então profetize bênçãos, que o Brasil será liberto, que o Brasil está perdoado pelo sangue de Jesus, e Deus tem um novo futuro para mim e a sua vida. Deus tem um novo futuro sobre o Brasil quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. É uma palavra forte, queridos, é uma palavra forte, mas necessária para os dias de hoje, para a igreja ser curada e ser sarada nesses dias. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.